aula começar para te lembrar de ler o nosso manual do aluno e assistir os vídeos de boas-vindas lá na introdução. Eu sei que você está começando agora, está super animado para assistir às aulas e você está certíssimo. Mas é muito importante ficar por dentro de como funciona a nossa trilha de aprendizagem, para que você consiga aproveitar tudo e ter a melhor experiência conosco, sem nenhuma surpresa desagradável por não ter se informado direito, né? E você sabe que se você tiver qualquer dúvida, é só chamar a gente no WhatsApp da escola. Agora sim, uma excelente aula para você. Deus abençoe. Bem-vindo à Escola Convergência. Nós estaremos estudando juntos a matéria de Introdução Bíblica. Meu nome é Carla de Cássia Coutinho Almeida, eu sou de Cianorte, no Paraná, mas já há alguns anos vivo aqui no estado de São Paulo e tenho me dedicado ao estudo de teologia. Atualmente eu faço mestrado em teologia no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, com a especificidade de teologia filosófica. E estou muito feliz de estar com vocês nesses dias, conhecendo mais, nos debruçando mais sobre a palavra de Deus. Bom, o que nós podemos pensar sobre essa aula de introdução bíblica? Nós vamos estudar juntos aspectos que são fundamentais da palavra de Deus. O que ela como ela foi formada no decorrer da história? Ela é confiável? Quais são seus atributos? Como eu me relaciono com ela? E o nosso objetivo principal com essa aula é muito mais do que aumentar o nosso intelecto, mas nos aprofundarmos. Nós temos como alvo ter mais relacionamento com Deus e com Sua palavra, ter mais amor pela palavra de Deus. Então, vamos pensar juntos sobre qual é a importância de nós conhecermos mais sobre a Bíblia. E uma das primeiras coisas que nós poderíamos dizer sobre isso é que aquilo que nós pensamos sobre a Bíblia afeta a nossa cosmovisão, afeta a forma como a gente enxerga todas as áreas da nossa vida. Aquilo que você pensa sobre o que é a Escritura, o que é a Palavra de Deus, vai afetar o modo como você pensa, sobre o que é Deus, quem é você mesmo, o que é ministério, o que é igreja, o que é o nosso próximo, como nossos relacionamentos acontecem, o que é o desenvolvimento humano. A Bíblia afeta todas as áreas da nossa existência. Então, a resposta da pergunta, o que é a Bíblia para você, realmente vai fazer toda a diferença e vai definir quem somos e o que pensamos verdadeiramente. Esse é um dos motivos da importância de estudarmos a Bíblia, mas outro também que nós podemos pensar é que, conhecendo mais a Deus nas Escrituras, nós glorificamos mais a Ele e desfrutamos de um relacionamento melhor com Ele. É maravilhoso nós pensarmos que Deus escolheu se revelar para nós através de um livro. Deus falou conosco por meio de palavras, Ele se comunicou conosco de uma maneira humana, falou com palavras compreensíveis a nós. Isso é muito belo e faz toda a diferença em como nós nos relacionamos com Ele, como nós desfrutamos desse relacionamento e como nós o enxergamos. A Bíblia tem um valor inestimável para nós cristãos. Conhecer sobre ela, nos aprofundar no conhecimento dela, tem um valor realmente inestimável. São páginas escritas sobre o pensamento de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, acessíveis a nós diariamente. É interessante nós pensarmos que se não conhecermos e não encontrarmos a Deus nas Escrituras, nós não vamos encontrá-lo em nenhum outro lugar. É por meio das Escrituras que nós passamos a enxergar a Deus e a tudo aquilo que Ele criou de maneira correta e verdadeira. Nós, a partir das Escrituras, enxergamos bem a criação, nós enxergamos bem as formas como Deus se revelou. Mas, primeiramente, precisamos conhecê-la e ver nosso Deus revelado ali nessas páginas sagradas. Nós, muitas vezes, não desfrutamos mais desse relacionamento com Deus porque nós não desfrutamos mais da sua palavra. John Piper diz algo muito interessante sobre o nosso relacionamento com a Escritura. Ele diz que muitas vezes, por causa do nosso pecado, nós enxergamos a Bíblia como um retrato cansativo na parede. Mas, na verdade, ele diz que ela é uma janela para um mundo real, um mundo verdadeiro. A partir do momento que
sabemos que a Bíblia é essa janela que nos abre para o entendimento de Deus e de todas as coisas verdadeiramente, nós conseguiremos desfrutar mais dela e do nosso relacionamento com Deus. E você que está aqui fazendo essa aula tem dado um passo muito importante, o passo do conhecimento de Deus. E assim nós vamos crescer a partir do momento que damos esse passo rumo ao conhecimento de Deus, rumo à palavra de Deus. Eu lembro muito de uma história que C.S. Lewis coloca em Crônicas de Nárnia, e que é a história da Lucy, que após um tempo ela ficar longe de Nárnia, ela retorna a Nárnia e ali ela se encontra novamente com Aslan. E Aslan, na obra de C.S. Lewis, aponta para Jesus. E aí, nesse diálogo com Aslan, ela diz: nossa, quanto você cresceu! E aí ele diz para ela: não fui eu quem cresci, foi você quem cresceu. Quanto mais você crescer, maior eu vou parecer aos seus olhos. Então, quanto mais nós crescermos no entendimento das Escrituras, maior Deus, sua obra redentora, Cristo Jesus, vai parecer aos nossos olhos. E nós estamos nesse caminho de crescimento. Então, a Bíblia é muito importante para nós, porque afeta a cosmovisão de todas as áreas da nossa vida, porque nós glorificamos mais a Deus e conhecemos mais a Ele, desfrutando, né, desse relacionamento com Ele, e porque conhecendo a Bíblia nós servimos melhor o corpo de Cristo e também ao mundo. Nós servimos melhor o corpo de Cristo porque aprendemos verdadeiramente como exortar uns aos outros, como nos consolarmos, nos fortalecermos, e nós vamos pregar mais fielmente as Escrituras quando nos dedicamos a conhecê-la. E também aprendemos a dizer aos não cristãos, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, sobre a razão da nossa esperança. Esse é um pouquinho da importância que conhecer a Bíblia tem para nós, tem para as nossas vidas. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros que contam de uma só história, a história de Deus. São 66 livros divididos em 2 testamentos, escritos em cerca de 1500 anos, com épocas diferentes, com autores diferentes, cerca de 40 autores, e é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é um livro singular, além de ser o livro que é mais antigo, um dos livros mais antigos do mundo, ela também é um dos livros mais perseguidos, odiados e também um dos livros mais amados do mundo. A Bíblia também moldou o pensamento ocidental. É muito difícil pensar no pensamento ocidental a parte das Escrituras, porque na formação dos povos ela teve muita importância. Ainda que alguém não seja um cristão no Ocidente, ele tem muita influência da Bíblia, porque ela fez parte de toda a nossa história, tanto no Oriente, mas também aqui no Ocidente. A palavra Bíblia, só para nós entendermos, ela vem do grego biblos, que significa livro, rolos. Então, quando eu digo Bíblia, eu estou dizendo uma coleção de livros. Quando a gente vê lá em 2 Timóteo 4,13, Paulo diz para Timóteo para trazer os seus biblos, os rolos, para que ele pudesse ler os seus livros. E aí, por isso a gente chama a Bíblia de Bíblia, porque significa livros, a reunião, a coletânea de livros, e para nós, os livros sagrados. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 3, vai dizer que as Escrituras são a nossa única regra de fé e também de prática. É muito interessante isso que diz o Catecismo, porque quando diz que a nossa regra de fé e prática, está dizendo que a Bíblia é a única regra que verdadeiramente pode conduzir e deve conduzir aquilo que pensamos e como agimos, aquilo que praticamos. É um padrão, uma norma, uma regra. E aí nós podemos parar para pensar, mas qual que é a diferença então entre a Bíblia como regra, como norma, e outras regras, normas que nós temos dentro do cristianismo, como nossos credos, nossas confissões, outras regras de fé e de prática que nós temos. E para isso tem 2 termos no latim que podem nos ajudar, que é norma normans e norma normata. Qual é a diferença disso, né? A norma normata são normas e regras que são falíveis, que são recebidas das Escrituras. Então, o homem interpreta as Escrituras
e assim produz credos e confissões que são valiosíssimas para o cristianismo. Porém, é uma norma derivada das Escrituras. A Bíblia é normans, ou seja, são normas, regras, padrões de verdade que são infalíveis. Eles definem a verdade, são regras de fé e de prática. Então, a palavra de Deus é nossa normans. E a Bíblia também vai falar sobre si mesma. Quando a gente olha alguns textos bíblicos que são muito importantes, então convido a você também a abrir a sua Bíblia e vermos juntos alguns textos que ela fala de si mesma. Por exemplo, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, Pedro diz: sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A própria Bíblia atesta sobre a inspiração de si mesma. Ela atesta sobre a veracidade de si mesma. Pedro diz: de maneira nenhuma a profecia veio por vontade humana, mas foi Deus que conduziu toda a Escritura, inspirado pelo Espírito Santo. Esses homens santos de Deus escreveram aquilo que nós temos em nossas mãos. Em João 17, versículo 17, também diz: a tua palavra é a verdade. Nós, como homens, estamos sempre em busca da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Ela nos revela a verdade sobre todas as coisas. Também, quando a gente vai ler o livro de Hebreus, lá no capítulo 1, ele diz que, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, aqui ele se refere ao Antigo Testamento, Deus falando de diversas maneiras aos pais e aos profetas, ele continua falando que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Deus falou antigamente, no Antigo Testamento, e agora nos fala pelo Filho. O Filho, no Novo Testamento, a revelação de Cristo e da sua igreja se iniciando, é a revelação final de Deus. Então, quando se finda o Novo Testamento, termina também essa revelação divina para os homens através da palavra. A partir de agora, nós temos nossos olhos iluminados para conhecer a Bíblia, mas revelação de Deus termina com o Novo Testamento ao Filho, a promessa de Deus no Antigo Testamento sendo cumprida em Cristo Jesus, o Evangelho de Deus sendo revelado. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos toda a revelação de Deus. E Hebreus nos mostra isso. A revelação está completa. E agora eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre a estrutura interna da Bíblia. Eu creio que você conhece a Bíblia, né? E você sabe que ela é dividida basicamente em 2 testamentos. Mas o que significa testamento? A palavra testamento vem do latim testamentum, que vem mais próximo aí da nossa linguagem, mas essa palavra testamento provém de 2 palavras, tanto no grego quanto no hebraico. No grego é diatek e no hebraico berit, que são 2 palavras que significam, que dão a ideia de pacto, de aliança. Então, quando nós dizemos que a Bíblia tem 2 testamentos, a gente está falando de aliança, de pacto de Deus com o homem. São alianças de Deus com os homens. Uma aliança que primeiramente se mostra incompleta, mas que prefigura a nova aliança e que depois se mostra plena e perfeita com Cristo Jesus no Novo Testamento. E quando nós vamos pensar sobre aliança, uma frase que é muito repetida durante as Escrituras e que mostra essa aliança de Deus com o povo é quando Deus diz: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Deus toma a iniciativa de se reconciliar com o homem e ele diz: vocês são o meu povo e eu serei o Deus de vocês. É isso que vai, ao longo das Escrituras, se tornando nítido para nós. De uma maneira progressiva, nós vamos vendo a aliança de Deus com o homem e a aliança perfeita
em Cristo Jesus. E algo que é muito importante sobre os testamentos também é que eles estão interligados. Ainda que nós façamos essa divisão entre Antigo e Novo, nós temos que entender que eles estão totalmente ligados um ao outro. O Novo está no Antigo, ocultado, e o Antigo está no Novo, revelado. Então, eles estão unidos em uma só história, como nós dissemos, a história de Deus. E, basicamente, o Antigo Testamento, para nós termos uma ideia geral que vamos aprofundar no decorrer das aulas, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns trechos em aramaico, e foi escrito pelo povo hebreu, que Hebreus disse, né? Os pais e profetas, o povo escolhido por Deus para se revelar. E ele foi preservado por milênios e possui uma diversidade de gêneros literários e foi proveniente tanto de tradição oral como também de tradição escrita. O Novo Testamento, por sua vez, foi escrito em hebraico e mostra para nós a inauguração do reino de Deus em Cristo. Ele foi escrito pelos discípulos de Jesus, em especial, na sua grande maioria, por apóstolos que caminharam junto com Cristo, foram escolhidos diretamente por Cristo. No decorrer de todo o primeiro milênio, ele foi sendo escrito e desenvolvido. Agora eu queria me aprofundar mais com vocês sobre divisões mais específicas, tanto do Antigo quanto do Novo. Nós vimos que eles são divididos de forma básica em 2 testamentos, mas cada testamento também tem sua divisão própria. Por exemplo, você pode ver aqui na imagem que o Antigo Testamento tem 4 divisões principais. A primeira é conhecida como Lei, o Pentateuco. Penta 5, são 5 livros, os 5 primeiros livros que tem como autoria Moisés, né? E a gente pode ver que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei de Deus dada ao seu povo, revelada ao seu povo, o início da história de Deus, desde o Gênesis de todas as coisas, quanto Deus se revelando aos pais. Tudo isso a gente pode encontrar nos 5 primeiros livros das Escrituras, que nós denominamos de Pentateuco, de lei. Nós temos, depois da lei, os livros que chamamos de livros históricos. Nos livros históricos, nós vamos encontrar os líderes de Israel, juízes, reis e toda a história do povo de Deus, de conquista da terra, de exílio, tanto a redenção de Deus, o perdão e misericórdia de Deus para com seu povo, quanto o pecado do homem, a idolatria do povo, a justiça de Deus, toda essa história do povo de Deus, nós podemos encontrar nesses livros históricos, vão desde Josué até o livro de Esther. Então, temos lei, livros históricos e temos os livros poéticos. Nós chamamos de literatura poética ou de sabedoria, que entram Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. São livros que contêm desde poesia até canções e até palavras sábias de Salomão. A última divisão, então, é a divisão dos profetas. E dentro da divisão dos profetas temos 2 divisões, que são os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas são aqueles homens escolhidos por Deus para proclamar tanto o consolo quanto a justiça de Deus para o seu tempo e também apontavam para o tempo vindouro, que é o estabelecimento do reino de Deus. E esses profetas estão aí divididos entre os maiores e os menores. Essa é a divisão básica do Antigo Testamento. Essa divisão, conforme nós estamos vendo, foi feita a partir de uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, chamada de Septuaginta. Nós vamos ver melhor em outra aula sobre ela, mas é importante já para nós entendermos que foi separado dentro dessa perspectiva a partir desse momento da tradução da Septuaginta, alguns anos antes de Cristo. E para nós conhecermos também a forma como os hebreus separam o Antigo Testamento. Eles separam de uma maneira um pouquinho diferente da nossa, mas são os mesmos livros. Eles separam em lei, profetas e escritos. A lei é chamada de Torá pelos hebreus, os profetas de Nefiim e os escritos de Ketubim. Então você pode também ver aí na sua tela
que dentro dos profetas eles consideram de maneira diferente de nós, né? Os profetas anteriores e posteriores, é assim que eles chamam os profetas. E dentro dos escritos eles incluem os livros poéticos, o que eles chamam de 5 rolos e os livros históricos. Nós também temos a divisão do Novo Testamento, assim como no Antigo, em 4 partes. O Novo Testamento é dividido entre evangelhos, história, epístolas e profecia. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. E dentro dos evangelhos a gente também pode fazer uma outra divisão, que são os evangelhos sinóticos e o evangelho complementar. Marcos, Lucas e Mateus, eles são considerados como evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles vão tratar de perspectivas diferentes, algumas trajetórias de Jesus em comum. Então, se nós lermos com atenção esses 3 primeiros evangelhos, nós vamos ver, sim, histórias diferentes, mas nós também vamos ver uma certa harmonia nas histórias que eles estão relatando de Jesus. O público que cada um iria escrever era diferente, mas as histórias têm muito em comum através de perspectivas de cada um dos discípulos. O Evangelho de João, então, por ter sido escrito posteriormente, ele teve acesso aos outros evangelhos e assim ele pôde trazer um complemento, outras histórias de Jesus, outros momentos de Cristo aqui na Terra, Deus conosco, e ele pôde trazer aquilo que ainda não havia sido escrito. Então isso é muito interessante, essa divisão que nós vemos dentro dos evangelhos. Temos história, assim como temos os históricos do Antigo Testamento, nós temos um livro que é considerado histórico no Novo, que são os Atos dos Apóstolos, os atos do Espírito de Deus ao conduzir a sua igreja. Quando a gente olha para o livro de Atos, nós vemos a história do povo de Deus, iniciando a igreja primitiva e espalhando esse evangelho para tantos lugares da terra. Após a história, nós temos as epístolas, que são cartas escritas tanto por Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago. Algumas a gente não tem certeza da autoria, como Hebreus, por exemplo, né? Mas são cartas direcionadas à igreja e às pessoas, escritas por esses apóstolos de Jesus, que serviam a Jesus naquele tempo, espalhando o evangelho, plantando igrejas e sendo inspirados por Deus a exortar, a ensinar aquelas igrejas através da palavra de Deus. E por fim, nós temos o livro de profecia, que é o livro de Apocalipse, que foi uma revelação de Deus a João, quando ele estava na ilha de Patmos, e João estava passando por um momento de grande perseguição, e sendo exilado na ilha de Patmos, o Senhor Jesus se revelou a ele e mostrou coisas a respeito tanto daquele tempo, quanto do fim, quanto da Nova Jerusalém, quanto da consumação de todas as coisas. O livro de Apocalipse é um livro de difícil interpretação em alguns pontos, mas é um livro que traz uma riqueza muito grande para a nossa fé cristã, mostrando como Deus vai consumar todas as coisas, como nós vamos terminar a nossa história, a história que Deus escreveu, a história que Deus está cumprindo. Hoje, nesse momento, Ele continua cumprindo e nós temos a consumação de tudo, onde estaremos juntos, povos de todas as tribos, línguas e nação, diante do nosso Deus, glorificando e o adorando para todo sempre. Além da divisão de livros, nós também temos as divisões entre capítulos e versículos. Essa divisão no original, nos livros escritos pelos autores, não existia, mas com o tempo elas foram feitas. Por exemplo, a divisão de capítulos foi feita em cerca de 1227 d.C. pelo Stephen Longton. Ele era arcebispo de Cantuária e professor da Universidade de Paris, e ele fez as divisões entre capítulos. Posteriormente, mais ou menos em 1551, Robert Stephanus, que também era um impressor parisiense, também estava em Paris, começou a fazer a divisão entre versículos. Mas esse processo de divisão entre versículos foi um processo que foi alvo de muitas críticas e de mudanças no decorrer do tempo, até que em cerca de 1955
foi fechada a divisão de versículos conforme nós temos hoje. É uma data bem recente, né? Bom, e qual é o tema principal? Qual é o tema que permeia toda a Escritura? Quem é a pessoa principal de toda a Escritura? Esse tema, que é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o elo de toda a Bíblia. Ele é quem Deus quer revelar no decorrer de toda a história, porque ele é a própria palavra de Deus. Ao nos aprofundarmos em um estudo comprometido das Escrituras, nós vamos perceber que desde o Antigo Testamento, como no Novo Testamento, Cristo está totalmente presente. No Antigo, como uma promessa de Deus, como a promessa aguardada pelo povo, e no Novo, como um mistério revelado. Cristo Jesus, o Filho de Deus, que vem trazer a redenção de todo o mundo, de toda a criação, através do seu sacrifício. Todas as Escrituras, então, devem ser lidas e analisadas sob a perspectiva de Cristo. Tanto a lei, que nós falamos, que é a primeira divisão do Antigo Testamento, aponta para Cristo, porque ele cumpriu toda a lei. E é somente através dele, da graça dele, que nós podemos viver a lei maior de todas, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele é o cumprimento da lei. A lei, quando ela foi escrita, ela aponta para Jesus, que é perfeito. Nós não conseguimos cumprir a lei, mas ele a cumpriu plenamente. Quando nós olhamos para a história e vemos os líderes de Israel tão imperfeitos, com seus pecados, idolatrias, nós podemos entender que algo também estava apontando para um rei perfeito que viria. Então, os livros históricos apontam para Jesus, falam de Jesus, de onde viria o reino perfeito, o reino em que nós seríamos inseridos. Quando nós vemos os profetas, é nítido quanto os profetas tanto falam a palavra de Deus para a sua realidade presente, mas o quanto eles apontam para o Messias, o quanto eles revelam sobre aquele que viria e traria redenção para o povo de Deus. Quando nós olhamos para os Salmos, Cristo está ali presente nos Salmos. Os Salmos apontam para Cristo, falam sobre o Messias. Quando nós vemos os livros de sabedoria e nós lemos o Novo Testamento, a gente percebe nitidamente que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, todo o Antigo Testamento é a história daquela promessa de Deus, que é Jesus Cristo, que vem sendo aos poucos revelada para o povo. E aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, os evangelhos é sobre ele, as cartas são como viver a vida com ele a partir de quando conhecemos a ele. Atos são os atos dos apóstolos que foram transformados por ele. Profecia é a redenção final nele. Todas as coisas estão em torno de Cristo. E Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 ao 20, já diz isso. Lá no livro de Colossenses, nós podemos ler que Paulo diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Todas as coisas estão em Cristo Jesus. O Pai quis entregar todas as coisas nas suas mãos. Todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Cristo. Agradou o Pai entregar todas as coisas a Ele. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, Ele é o princípio. Deus quis que o Filho tivesse preeminência em todas as coisas. Se a gente ler também no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim:
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Qual é esse mistério da vontade de Deus? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus quanto as da terra. O mistério revelado de Deus é: todas as coisas são convergidas, todas as coisas são congregadas em Cristo Jesus. É impossível nós conhecermos verdadeiramente as Escrituras e também nós pregarmos verdadeiramente as Escrituras de maneira correta e de maneira fiel, se nós não encontrarmos a glória de Cristo em cada texto, se nós não encontrarmos Cristo em cada livro da Bíblia. Ainda que de maneira progressiva, ainda que nós vamos vendo as alianças de Deus com o povo, com o seu povo, no decorrer da história, Cristo está presente em toda a Escritura. E é para Ele que nós devemos olhar. E Ele é o tema principal, a pessoa principal das Escrituras. E para encerrarmos nossa aula de hoje, quero falar de uma maneira bem básica sobre características das Escrituras que a primeiro momento parecem paradoxos, mas na verdade não são. São características que nós vemos nitidamente na Palavra de Deus. Por exemplo, a gente pode dizer que a Bíblia possui unidade e diversidade. Então, ao mesmo tempo que ela é diversa, ou seja, ela foi escrita em 3 línguas em um período maior que 1000 anos, por pessoas diferentes, em locais diferentes, com gêneros literários diferentes, a gente pode ter certeza que ela é diversa, ela possui uma diversidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que ela é única, que ela possui uma unidade, uma harmonia muito grande, porque ela fala de um só Deus, um só povo, um só propósito, um só reino. Então, nós encontramos nela tanto diversidade quanto unidade. A Bíblia também é histórica e contemporânea. Ela é histórica porque fala de culturas antigas, de reinos antigos, de povos, de batalhas, de histórias antigas. Ao mesmo tempo, ela é contemporânea, porque quando a lemos, não importa em que época nós estivermos, tanto para hoje quanto para o futuro, ela faz todo sentido, ela é atual, ela é aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo. A Bíblia também é simples e complexa. Ela é simples porque nós podemos ensinar até mesmo para as crianças e elas entendem facilmente os aspectos básicos da palavra de Deus. Alguém que lê a Bíblia hoje, ainda que não tenha tido um contato ainda com as Escrituras de maneira plena, pode entender os seus pontos básicos, mesmo que alguns pontos ainda precisem ser explanados. Então, ela é simples e a própria Bíblia diz que ela dá sabedoria àqueles que são simples. Ela não é só feita para intelectuais, mas, ao mesmo tempo, ela é complexa. Se você se dedicar à teologia, você vai passar anos e anos da sua vida entrando num mar de profundezas, de riquezas do conhecimento de Deus, e você vai perceber que ainda não foi suficiente, que ainda tem muita coisa para conhecer, que ainda tem muito a se debruçar, a estudar, ainda tem pontos que precisam ser estudados de maneira mais sistemática, que você precisa se dedicar por anos dentro daqueles pontos específicos da Bíblia, necessita leitura, necessita estudo. Então, ao mesmo tempo, ela é simples e complexa. E para finalizarmos, ela também é humana e divina. Essa característica bíblica é muito importante, porque ao mesmo tempo que nós podemos dizer que ela é 100% humana, ela foi escrita por homens, homens falhos, homens pecadores, mas ela é totalmente 100% divina. Ela foi inspirada por Deus. Homens escreveram da parte de Deus e não de sua própria interpretação humana, como diz Pedro. Ela veio de Deus por meio do seu Espírito. E isso aponta muito para Cristo, porque Cristo, como palavra de Deus, é 100% homem e 100% Deus. E a Bíblia é humana e também totalmente divina. Nós vamos falar dessa característica divina das Escrituras na próxima aula, em que vamos tratar sobre inspiração. Até lá!